Você foi aprovado em um concurso público e chegou à fase da investigação social, aquela fase em que você tem que preencher a FIC, Ficha de Investigação Criminal. E você se pergunta se é necessário o auxílio de um advogado para preencher a FIC ou não. Nesse vídeo eu vou te explicar quando é e quando não é necessário. Bom, primeiramente eu quero dizer aqui o conceito da investigação social, tá? A investigação social, ela tem por objetivo averiguar a idoneidade moral do candidato no âmbito funcional, no âmbito social, no âmbito civil e no âmbito criminal, da sua vida pregressa e também da sua vida atual. Basicamente é isso, tá? Quando você for preencher a ficha de investigação criminal, se você tiver algum fato que possa lhe causar a reprovação, que você tenha dúvida em relação a isso, seja um processo criminal, seja algum boletim de ocorrência, seja algum fato que foi noticiado para a polícia, alguma coisa nesse sentido, a sugestão que a gente dá é que você contrate um advogado para ele lhe auxiliar. No momento pode ser que você ache estranho, não, mas eu vou preencher assim mesmo, que não vai dar nada, tudo certo. Porém pode acabar se tornando muito mais caro, porque pode ser necessário ter que fazer um recurso administrativo, pode ser necessário ter que fazer uma ação judicial. Então, o que a gente aconselha? Se não tem dúvida, tá tudo certinho, redondinho, não precisa ter advogado. Agora, se está em dúvida em relação a algum fato, contrata um advogado para ele lhe auxiliar desde já a preencher a ficha de investigação criminal, tá? Agora, quando que é necessário realmente? É quando você tem, infelizmente, algum fato que você sabe que é capaz de lhe causar a reprovação. É um processo criminal, é um boletim de ocorrência, é alguma coisa nesse sentido. Nesse caso, a gente aconselha que seja contratado um advogado já na esfera administrativa para lhe auxiliar a preencher a ficha de investigação criminal. Porque na ficha de investigação criminal vai estar perguntando, você já foi processado, já fez isso, já fez aquilo? Você vai dizer que sim, vai informar o nome. Se você omitir qualquer tipo de informação, saiba que você vai ser reprovado e infelizmente você não vai conseguir reverter isso na via administrativa e nem na via judicial. Na via judicial não, por quê? Porque o Poder Judiciário não consegue combater a sua omissão, porque a omissão é uma má fé. Uma coisa é tu informar um processo e eles te reprovarem por conta dele, aí tu informou, aí tu consegue rebater na via judicial. Agora, se tu não informou, infelizmente não é possível, tá? Então assim, se você tem algum fato, você vai contratar um advogado que ele vai ouvir o que aconteceu contigo, vai estudar aquele processo e ele vai informar que você foi processado e numa folha em anexo ele vai explicar, vai dar a sua versão em relação àquele processo, tá? Então isso é realmente muito importante. Aqui no escritório, recentemente nós pegamos um caso de um cliente que ele fez um concurso da Polícia Militar na região do Nordeste, já havia sido processado por um ato análogo ao delito de roubo à mão armada, tá? Um ato infracional, porque ele era menor de idade. E ele fez um acordo com o Ministério Público na época e tudo mais, a gente teve que relatar isso para ele. Mas quando eu fui ouvir ele e ler o processo, eu verifiquei inúmeras falhas, inúmeras mesmo que não foram alegadas ali, porque não era para ele ter aceitado aquele acordo, era para ter buscado a absolvição. Só que na época não tinha um advogado no momento ali que pudesse lhe auxiliar, o pai dele estava junto, aconteceu algumas coisas nesse sentido e tal, e ele acabou que aceitou aquilo ali. Mas, se tivesse um advogado especialista naquele momento, não ia aceitar. Por quê? Porque ele deveria ser absolvido. Então a gente ouviu ele, leu o processo e nós colocamos tudo isso na ficha de investigação criminal. O resultado, ele conseguiu ser aprovado de forma imediata. Então é só um exemplo aqui que eu dou para vocês, tá? Porque nem sempre tem uma causa, uma causa que é passível de reprovação, você vai ser reprovado. Não, desde que você saiba contar como que foi feito aquilo, entendeu? Espero ter esclarecido essa questão e muito obrigado.